Em Jonas, estamos expondo o livro de Jonas, capítulo 2, versos 2 a 10. Jonas, capítulo 2, versos 2 a 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor Deus meu. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Até aqui, palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo e maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Graças te damos, Santo Deus, porque textos como este, mediante a obra do Espírito Santo, nos fortalecem, Senhor. Textos como esses que acabamos de ler fortificam a nossa fé e nos estimulam a oração, Santo Deus. A oração do teu servo Jonas, que o salvou mediante a tua bondade, o teu amor naquele período. Que ela também, Santo Deus, nos transforme hoje. Que o Espírito Santo a conduza ao coração dos teus filhos. E que lá, Santo Deus, ela traga transformação. É o que te pedimos hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bernardo está aí? Bernardo? Pode chamar. Ele já está com a folha? Assim, né? Vem cá que você tem um trabalho. Eu quero um desenho igual o primeiro, Bernardo. Você vai desenhar Jonas orando dentro de um peixe. Viu? Jonas orando dentro de um peixe. Vai ser sobre... Aqui, ó, tem lápis aqui, se ele quiser, na frente. Então, essa é o que nós vamos ver hoje. Jonas orando, a oração de Jonas. E uma oração poderosa que, aos nossos olhos, parece mudar o destino que Deus tinha dado para ele. É uma oração que muda o seu destino, né? Se nós observarmos, Jonas agora ele vai se encontrar no ventre do grande peixe, e de lá ele ora ao Senhor. E aí ele então fala aonde ele chegou, no fundo do abismo, no fundo do mar. Então Deus preparou sua salvação e depois o peixe o joga para fora. Nos 2 sermões passados, nós observamos que como o Senhor era apresentado no último verso do capítulo 1, o Senhor que controla tudo e todos, o Senhor que ele controla a tempestade, o Senhor que controla os animais, o Senhor que controla toda a natureza. Depois nós observamos o seu servo Jonas, por que ele ora, aonde ele ora e a quem ele ora. E agora nós iremos observar do versos 2 a 10 o conteúdo da oração de Jonas. Qual o conteúdo? O que Jonas orou?
Isso nós devemos entender que ele não fez essa escrita, Jonas não escreveu o seu livro dentro do ventre do peixe. Isso é algo interessante. Algum tempo depois, ele lembrou de tudo que ele tinha passado e escreveu para que fosse registrado e para falar ao povo de Deus. Então, nós temos que ter esse entendimento também, porque isso vai ser muito importante para nós, para aprendermos as verdades contidas aqui. Então, hoje nós iremos ver justamente isso. Qual o conteúdo da oração de Jonas? A oração que restaura o relacionamento com Deus. Qual é o conteúdo desta oração? Da oração que restaura o relacionamento com Deus. E como nós devemos orar para que nosso relacionamento seja restaurado? Como nós devemos orar para que nós sintamos que o nosso relacionamento com Deus seja restaurado? Porque por vezes nós nos sentimos abalados, por vezes nós sentimos nossa fé enfraquecida, por vezes nós estamos passando por algo e sentimos um Deus tão distante. Mas isso é uma impressão nossa, porque Deus não muda, Deus é imutável, Ele é santo, Ele é perfeito. Então nossa vida, nossa fé é uma montanha russa. E então, por causa do nosso pecado, por causa da nossa incerteza, por causa da nossa vida, que é uma montanha russa, por vezes nós sentimos Deus distante, por vezes nós sentimos Deus perto. Por vezes nós nos sentimos imerecedores da presença de Deus. E por vezes nós sentimos que nem de fato crentes somos. Mas isso é por causa do nosso coração. Porque uma vez Deus chamando nós para Ele, isso não muda. Não tem nada que possamos fazer que nos tire das mãos de Deus. Mas por vezes Deus nos corrige, assim como corrigiu seu servo Jonas, para colocá-lo de volta na rota correta e ele fazer aquilo que glorificaria o nome do seu Senhor. Então nós iremos observar isto no texto, a oração que restaura o relacionamento com Deus. Aí nós iremos observar no texto que é praticamente dividido em 3 partes esse texto e a oração de Jonas. Ele primeiro reconhece o seu estado, quem ele é diante de Deus, o que ele cometeu e onde ele estava. Depois nós iremos observar que ele reconhece quem é Deus, reconhece o favor de Deus na vida dele. E depois nós iremos observar que Jonas reconhece o agir de Deus. Ele não reconhece o favor, mas ele também reconhece a ação de Deus na vida dele. E isso é algo diferente. Uma coisa é você reconhecer que Deus age. E uma coisa é você reconhecer que aquela foi uma ação de Deus. Isso muda muita coisa. Então, em primeiro lugar, nós iremos observar do verso 1 a 6, que nós devemos orar reconhecendo o nosso estado. Como nós devemos orar para restaurar nosso relacionamento com Deus? Ore reconhecendo seu estado. Nós devemos orar reconhecendo quem somos e o estado que estamos. Vamos ver mais uma vez os versos de 2 a 6. Diz assim a palavra: E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Veja que Jonas, ele vai colocar onde está a sua vida. Ele não estava mais em Jerusalém, ele não estava mais no porto, ele não estava mais no barco, ele não estava mais na tempestade, mas ele estava em um momento de extrema angústia, em um momento que ele morreria. Como foi dito no sermão passado, não tinha mais a quem ele recorrer. Jonas estava em extrema angústia. E neste momento, então, ele clama ao Senhor. Aqui é uma oração intensiva, uma oração intensa, com choro, com pranto, com gritos. Ele reconhece ali que a sua única esperança é o Senhor que fez uma aliança com ele. O Senhor da aliança, Yahvé. É este nome que está escrito. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor da aliança.
porque eu tenho certeza que a aliança do Senhor nunca será quebrada. Então Jonas, é como se Jonas estivesse lembrando ao Senhor, como se o Senhor pudesse se esquecer de algo, que o Senhor tem uma aliança com ele. E por mais que ele tenha errado, por mais que ele tenha falhado, esta aliança é do Senhor. Então o Senhor iria responder. Esta era a certeza de Jonas, porque ele clamava ao Senhor da aliança. Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Olha o sentimento de Jonas. Jonas tinha um sentimento para consigo que é como se o Senhor o tivesse lançado para longe. Jonas, sai da minha frente. Jonas, eu nunca mais quero te ver. Este era o sentimento de Jonas. Jonas estava afundando no mar e pensando. E depois ele ora isso dentro do peixe, como se o Senhor estivesse lançado para longe da sua presença. Jonas tem um sentimento, por isso que ele clama ao Senhor da aliança, lembrando a aliança que o Senhor tem com ele, com o povo, porque o sentimento dele é de desprezo, que o Senhor o desprezou, que o Senhor o abandonou. Mas o Senhor não abandona os seus. Jonas que tinha abandonado o Senhor, Jonas que tinha dado as costas para o Senhor, Jonas que tinha rejeitado o Senhor e abandonado o seu ministério. Mas o Senhor nunca tinha abandonado Jonas. O Senhor estava tratando Jonas, fazendo com que Jonas entendesse o seu amor e a sua misericórdia. A misericórdia que Jonas não queria pregar aos ninivitas, Jonas provou em seu próprio corpo. E então ele entendeu as misericórdias do Senhor. Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Veja qual é a preocupação de Jonas. Jonas não está preocupado diretamente com sua vida cotidiana. Jonas não está preocupado com coisas secundárias. Jonas, ele demonstra em sua oração que ele está preocupado com a comunhão com o Senhor. Porque para o povo, o Senhor habitava no templo. A presença de Deus estava no templo. Então Jonas diz: eu fui jogado para longe dos teus olhos. O Senhor me tirou da sua presença. É isso que está me afligido. Será que um dia eu tornarei ao teu templo? Ou seja, será que um dia eu tornarei a tua presença, Senhor? Depois de tudo que eu fiz, depois do meu passado, depois da minha história, será que um dia o Senhor ainda irá me aceitar? Porque veja como é interessante que isso é uma realidade constante. Parece que os anos e séculos passam e as histórias se repetem. Quantas vezes nós não vamos falar do Evangelho para alguém e aquela pessoa se sente indigna do Evangelho? Quantas vezes nós vamos falar do amor de Deus e aquelas pessoas até demonstram interesse, mas no fundo, por vezes, elas não acabam aceitando um convite por se sentirem indignas ou envergonhadas, não de nós, mas do próprio Deus, por causa dos seus pecados. Não é incomum nós falarmos do amor de Deus para alguém, convidarmos para a igreja, convidarmos para alguma reunião e a pessoa falar não, ou chamarmos aquela pessoa à conversão e as pessoas falarem: espera eu só me ajeitar, deixa eu só mudar minha vida, deixa eu só ajeitar algumas coisas. Esse é um entendimento muito errado. Esse é um entendimento muito errado, porque nós nos preocupamos e nós fixamos nossos olhos naquilo que Deus não está interessado.
A transformação não vem pelos nossos braços, vem mediante a obra do Espírito Santo. Ninguém aqui seria transformado se não fosse o Espírito Santo agindo primeiro. Ninguém seria transformado ou ninguém teria vencido o pecado se não fosse o Espírito Santo te santificando. Então Jonas tem esse sentimento: o Senhor me lançou para longe dele. Como Adão se escondendo da presença do Senhor depois que pecou, lá em Gênesis 3. Eles achando que Deus não saberia onde eles estavam. Então eles costuram folhas como roupa e se escondem da presença do Senhor, como crianças. É assim que nós agimos às vezes, como crianças, tentando se esconder de um Deus que tudo sabe, quando Ele pede somente que nós nos entreguemos a Ele com sinceridade, demonstrando quem somos, assim como o seu servo Davi, o rei Davi. Ele não tentava enganar Deus, mas ele tinha um coração sincero. Ele demonstrava o seu pecado, ele demonstrava seu erro, ele sabia que não poderia se esconder de Deus. Então, por vezes, nós somos tolos, porque nós tentamos ser perfeitos quando nunca seremos. Nós tentamos alcançar algo pelos nossos braços quando nunca alcançaremos. Nós tentamos sermos dignos diante de um Deus quando nunca seremos. Porque quem nos faz dignos da sua presença e nos dá acesso ao Pai é Jesus Cristo. Por isso nós nos alicerçamos nele. Por isso ele é nossa rocha. Por isso nós o amamos. Porque sem ele nós estaríamos no abismo, como Jonas esteve. Sem ele nós estaríamos nas profundezas. Sem ele nós estaríamos na escuridão. Então é o Senhor quem nos salva. Mas ele requeria de Jonas um entendimento disso. Ele requeria de Jonas um coração quebrantado e um arrependimento sincero. Nós devemos ir ao Senhor com um arrependimento sincero. Então o Espírito Santo começa a agir em nós e nós somos transformados mediante a obra dele. Porventura voltarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Veja, Jonas, ele demonstra que ele estava no mais profundo abismo. Para ele, a morte era certa. Mas então ele diz que o Senhor o fez subir. O Senhor da aliança o tirou de lá. Jonas, depois, quando foi escrever isso, ele não diz: eu nadei, o Senhor me fortaleceu e eu então respirei fundo, achei ar onde não tinha e meus fortes braços começaram a bater e minhas pernas, então eu consegui nadar até a costa. Jonas não diz que foram a maré que o levou até a costa. Não, mas foi obra exclusiva do Senhor. Ele não teve nenhuma participação neste momento. Jonas simplesmente orou e o Senhor fez todo o resto. Então veja que Jonas, ele reconhece seu estado. Ele reconhece sua insignificância diante de um Deus maravilhoso. Ele conhece seu estado de pecado, de erro. Eu errei, por isso estou neste local. Eu errei, por isso que estou no abismo. Eu errei, por isso que eu estou na profundeza. Eu errei, por isso que as algas estão enrolando em mim. Eu errei, por isso que eu sinto que eu não estou mais na presença do Senhor. Eu errei. Será que um dia eu ainda verei o Senhor? E aí então, diante desta oração, Jonas
é salvo. Diante disso, o Senhor restaura a vida, tira da sepultura a vida de Jonas. E então Jonas vai para o ventre do peixe. É o Senhor quem trabalha. Jonas simplesmente reconhece quem ele é diante de Deus. Veja que a restauração do nosso relacionamento com Deus começa quando paramos de maquiar nossa condição diante dele. Jonas, ele maquiava quem ele é, mas não é isso que o Senhor quer. Deus não quer o externo, Ele quer o interno. Paulo vai tratar isso lá no capítulo 2, no final do capítulo 2 aos Romanos. A circuncisão não é aquela externa, mas a do coração, que é aprovada não por homens, mas por Deus. Então não adianta todo o nosso externo falar algo e o nosso interno não. E quem conhece você internamente? Duas pessoas, somente você e Deus. Mas ninguém pode enganar a Deus. Nós podemos até nos enganar, mas ninguém engana a Deus. Então não adianta um externo sem um interno. E também não adianta você querer mudar o externo se seu interno já está mudado. Se o Espírito Santo já está te incomodando para você ter uma vida que glorifica a Deus, para você ter uma vida de compromisso com Deus, assim como incomodava Jonas, e você batalhando com o seu interno, fala, não, eu tenho que mudar meu externo, eu tenho que transformar algumas coisas, aí sim, aí eu tenho um compromisso. Não, veja, se há um incômodo, provavelmente o Espírito Santo já está trabalhando, porque é o Espírito do Senhor que nos convence do pecado. Então, se há algo dentro, entregue ao Senhor, ore ao Senhor, demonstre sua fraqueza, demonstre quem é. Quando um pai chega para um filho e pergunta, aconteceu algo? Tem algo que o papai possa fazer por você? Tem algo que eu possa te ajudar, meu filho? Ele não espera vergonha do filho. Pai, estou com dificuldade nisso. Pai, estou com dificuldade em vencer tal pecado. Pai, estou com dificuldade em tal matéria. Pai, estou sofrendo isso e isso no colégio. Ele não quer que você minta para ele. Ele quer que você confie nele. Ele quer sinceridade. Pai, mãe, eu preciso de ajuda. Eu estou pecando, eu estou errando, eu estou sofrendo. Cônjuges, a mesma coisa. Na oração é para sentir liberdade. Eu estou errando, eu estou pecando, eu preciso de fortaleza, que você me fortaleça. Fortalecer um ao outro, é melhor que sejam dois, porque quando um cair, o outro levanta e não termina de empurrar. Então, quando alguém chegar para você e falar, estou precisando de ajuda, não é para terminar de enterrar, é para auxílio. Da mesma forma é Deus. Quando nós confessamos nossos erros, nossos delitos e nossos pecados ao Senhor, Ele está pronto para nos auxiliar, porque o perdão já foi dado mediante a obra de Jesus Cristo. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, Ele então vê nossa transformação. Veja, Jonas iria cumprir o que o Senhor ordenou. Aquela tarefa seria cumprida, mas Deus neste momento estava tratando o coração de Jonas. Era Jonas que ele queria atingir. Enquanto justificamos nossos pecados, endurecemos o nosso coração. Deus não se agrada de uma oração eloquente, mas de um coração quebrantado. Não fique pensando muito em como orar, simplesmente ore. Veja, Jonas não tinha tempo de orar. Ele estava à beira da morte. Ele simplesmente externalizou aquilo que estava dentro do seu coração. Então, a primeira coisa, o primeiro ponto de uma oração que restaura nosso relacionamento é reconhecermos quem nós somos, reconhecer nosso estado diante de Deus. Em segundo lugar, dos versos 7 a 9, nós devemos reconhecer o favor de Deus em nossa oração. Veja os versos 7 a 9.
Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. O que se entrega à idolatria vã, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Veja como Jonas, ele reconhece o favor de Deus neste momento. Ele reconhece um Deus gracioso, um Deus bondoso. Porque apesar de pecador, Jonas está falando com Deus. Apesar da santidade de Deus e de ele reconhecer que Deus estaria no seu templo, mas Deus está em todo lugar, ele reconhece que Deus receberia a oração de um pecador. Então não há pecado que nos afaste da presença de Deus. Não há um pecado de um filho de Deus que o afaste da presença dele. Só há um pecado sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é você atrelar a Jesus, atrelar demônios à obra de Jesus Cristo. Mas todos aqueles pecados que os filhos de Deus cometem, eles não podem separá-lo do amor do Pai. Aí então você pode pensar, então eles vivem em pecado, os filhos de Deus? Não, Paulo diz que não. Porque uma comprovação que somos é justamente a de não viver em pecado. É de o pecado nos angustiar, é de nós querermos abandonar, é de nós querermos nos santificar. Então veja, ele vai falar, quando dentro de mim desfalecia a alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. A primeira coisa que nós devemos fazer quando nossa alma está desfalecendo, quando as nossas forças estão acabando, quando nós sentimos a presença de Deus longe, qual a primeira coisa que nós devemos fazer? Ir ao Senhor. Quanto mais longe de Deus você está, você mais perto de Deus deve ir. Quanto mais longe, mais distante você sentir Deus, mais você deve congregar, mais você deve ir nas Escrituras, mais você deve orar. Até você sentir a presença dele perto. Porque isto é algo com você, Deus não se distancia, Deus está em todo lugar. Mas é algo dentro de você. Então, se você sente que não consegue escutar Deus em sua palavra, se você não consegue sentir a presença de Deus, se você não consegue sentir essa maravilhosa graça que todo mundo fala, ore ao Senhor, leia a Escritura, peça para Ele e Ele te responderá. Veja que Jonas, nesses versos, vai falar que o Senhor recebe a oração dele. A oração de um pecador, não é a oração de um santo, não é a oração de Jesus, não é a oração de alguém que se arrependeu de ter fugido do Senhor, realizou a obra requerida e então foi orar. Não, é a oração de alguém que tinha dado as costas para Deus. E aí Jonas reconhece que o Senhor ouviu minha oração. Nenhum abismo é profundo demais para impedir que Deus escute a sua oração. Nenhum lugar é tão distante, nenhum lugar é tão escuro, nenhum lugar é tão longe que o Senhor não possa te ver. Essa é a primeira verdade que Jonas vai trazer aqui nessa segunda parte. Outra verdade é que veja que o Senhor recebe o serviço desse pecador. Ele diz, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Deus não descarta o seu servo. Deus não descartou Jonas. Jonas, você era um profeta, você pecou, você se arrependeu? Tá bom, mas agora eu vou chamar outro, porque eu quero só gente perfeita. Não, Deus não faz isso. Deus recebe o sacrifício de Jonas. Deus volta a receber com todo amor aquilo que Jonas ofereceria a ele. Deus corrige e restaura o relacionamento. Deus não descarta seus filhos. De forma alguma, Deus descarta seus filhos. O texto é claro nisso em Isaías. Pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta? Ele traz isso à nossa mente. E ele diz, ainda que se esqueça, ainda que uma mãe que amamente se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de você. Essa é a palavra do nosso Deus. Ainda que uma mãe abandone seu filho,
eu não abandonarei meus filhos. Então veja, o Senhor, Ele não abandona os seus. Ele não troca, Ele não descarta. Então nada que você possa fazer vai tirar você da presença do Senhor. Então o que nós devemos fazer diante disso? Nos entregarmos de uma vez por todas a Ele, deixarmos de prolongar um tempo ao qual nós deveríamos estar glorificando Ele, e se alegrando nas obras dEle, e se alegrando nele, e tendo esperança nele. Mas não, nós deixamos o tempo passar, e como o ladrão na cruz, nos 45 do segundo tempo, nós então nos entregamos. E aí, naquele momento, nós vamos olhar para trás e ver quão desgraçada foi a nossa vida. Quão desgraçada foi a nossa vida, podendo então ter oferecida há muitos e muitos tempos ao Senhor. Tem um filme interessante que o seu final, ele retrata bem, talvez, o final da vida cristã. Eu imagino mais ou menos assim. A Lista de Schindler é um filme famoso da Segunda Guerra Mundial, que mostra ali os campos de concentração, onde eles levavam os judeus para as câmaras de gás e trabalho forçado. E então, existia um oficial alemão que ele trabalhava nesses campos de concentração. E então ele começa a tirar judeus do campo de concentração, os comprando de alguma forma. Ele leva escondido, ele compra com algum dinheiro, ele compra com algum bem que ele tem, e então ele começa a fazer este trabalho de retirar secretamente judeus dos campos de concentração. Ele é tocado por aquelas vidas e tira. Quando o filme termina e então o exército alemão está em retirada e abandona às pressas os campos de concentração, e então os oficiais alemães estão sendo presos, ele então está sendo levado para, se eu não me engano, fugiu, está sendo levado preso, porque ele era um oficial, e então ele começa a ter ali um aspecto de um pouco de loucura. Porque ele, com sua farda muito bela, suas medalhas, ele começa a olhar para aquelas medalhas e falar: essa medalha teria salvado 2 vidas. Este meu chapéu teria salvado 1 vida. Estas minhas botas teriam salvado 3 vidas. E aí então, eu acho que no tempo em qual nós nos encontraremos com o Senhor Jesus, não haverá mais pranto nem dor, mas eu imagino, até este tempo ao qual Ele enxugará dos olhos toda lágrima, eu acho que talvez nós pensemos isso. Se eu não tivesse prolongado um dia, se eu não tivesse prolongado 1 ano, se eu não tivesse prolongado 20 anos desde que eu escutei o Evangelho e tivesse me dedicado ao Senhor, eu poderia ter salvado meu filho. Eu poderia ter falado do Evangelho aos meus pais. Eu poderia ter falado do Evangelho ao meu primo. Eu poderia ter falado do Evangelho a meu irmão. Mas não há mais tempo. E então, a eternidade. Mas veja como cada segundo é precioso. Talvez por segundos aqui Jonas tivesse morrido. Sabemos que não morreria porque Deus tinha um plano para ele. Mas o sentimento de Jonas é que ele teria morrido, assim como Pedro, que não tinha tempo a perder, gritou apenas: Senhor, salva-me. Veja que também o Senhor não abandona Jonas e aceita que Jonas cumpra seus votos quebrados. Jonas tinha prometido, como um profeta, obedecer ao Senhor, falar a palavra do Senhor, pregar o que o Senhor falasse. E Jonas tinha abandonado os seus votos. Então Jonas diz: eu cumprirei meus votos, e o Senhor aceita essa afirmação de Jonas, porque Jonas tem um arrependimento genuíno que o conduziu de volta à obediência. Veja, Jonas disse: olha, eu me arrependo, mas eu continuo sem ir para Nínive. Não. Jonas disse o quê? Eu me arrependo e eu vou mudar. Eu vou realizar aquilo que eu prometi. Doa o que doer,
mas eu vou realizar. Mesmo eu não querendo, mas eu vou fazer. Porque é uma ordem. Então é simples assim. Jonas se arrepende e cumpre a ordem. Mesmo sem pensar no que aquilo vai custar. Jonas termina o verso de número 9 falando: ao Senhor pertence a salvação. Então veja, Jonas, mais uma vez, ele não atrela a ele. Não foi minha oração, não foi meu arrependimento, não foi meus braços, não foi algo que eu fiz, mas foi o Senhor que me salvou. Então, Jonas reconhece que primeiro veio a salvação e então, de certa forma, o arrependimento. Porque lembrem-se, Jonas escreve isso depois que saiu do ventre do peixe, depois de toda a sua história. Então ele está reconhecendo que o sentimento de arrependimento, o sentimento de reconhecer o favor de Deus e o sentimento que foi o Senhor que o salvou, veio depois que o Senhor o salvou. Porque primeiro o Senhor salva e então nosso coração é transformado. Primeiro o Senhor age e então nós somos transformados. Primeiro o Senhor transforma teu coração de pedra em um coração de carne. E então você se aproxima do Senhor e não ao contrário. E não primeiro você muda para depois seu coração ser transformado. Não. O sentido é o contrário. Não há quem possa se achegar a Jesus Cristo se não nascer de novo. Aí Nicodemos vai perguntar: e como posso eu, sendo velho, entrar de novo no ventre da minha mãe? Ele vai falar: não, não é isso. É nascer pelo Espírito. Então, primeiro o Espírito te faz nascer de novo. Depois você obedece a Jesus Cristo. E veja que é interessante aqui, porque ele diz: ao Senhor pertence a salvação. O nome salvação aqui é o nome de Jesus, Yeshua. Então, ele diz: ao Senhor pertence a salvação. E aí vem um Jesus Cristo. E a nossa salvação não é por nossas obras. A nossa salvação não é por nós obedecermos a lei. A nossa salvação não é porque eu me arrependi. A nossa salvação não é porque eu era um pai ruim e me tornei um pai bom. A nossa salvação não é porque eu roubava e deixei de roubar. A nossa salvação não é porque eu fiz coisas erradas e deixei de fazer. A nossa salvação é por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu na cruz, nos justificando e nos unindo a Ele. E a sua ressurreição foi a prova que Deus aceitou aquele sacrifício. E nós então temos acesso a Deus, porque justificados, pois, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, o Senhor já tinha planos para Jonas. Por isso o Senhor aceitou sua oração. O Senhor já tinha planos para Jonas. Por isso ele aceitou o seu arrependimento. O Senhor já tinha planos para Jonas. Por isso que ele aceitará as obras que Jonas cumprirá. E não ao contrário. Primeiro, o Senhor nos ama. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então veja, a ação primária é do nosso Deus. Quantas vezes nosso testemunho se torna vazio porque nossas palavras não acompanham a nossa obediência? Nossas palavras, por vezes, não acompanham o sentido da nossa vida. Nossas palavras, por vezes, não acompanham a realidade das Escrituras. O Senhor escuta as nossas orações quando nós estamos alinhados com Ele. E Ele responde, e Ele realiza. Mas por vezes nós oramos para Ele nos dar força para nós vencermos. Senhor, me dá força, que eu venço. E aí depois, quem será glorificado? Você. Senhor, me dá força. Senhor, me faz conquistar. Senhor, me faz vencer. Senhor, me dá isso. E nunca aponta para Ele. Veja como Davi orava nos Salmos, o que ele cantava nos Salmos. Veja a teologia de Maria no seu cântico, colocando ela como uma pecadora que está sendo salva por Deus.
E a obra toda dela, a oração de Maria, o cântico de Maria, aponta totalmente para Deus, que a agraciou. Ela se reconhece como uma pecadora, como todos os outros, mas ela reconhece a graça de Deus, que usou desta pecadora para vir o Salvador. E no último verso, o verso de número 10, Jonas ele reconhece o agir de Deus. Depois de muito tempo, quando Jonas vai escrever seu livro, ele olha aquela situação e diz: foi Deus. Porque eu posso orar e então as bênçãos de Deus vir e eu ir lá agradecer a quem não tem nada a ver com aquilo, ou quem foi um instrumento de Deus, e não esquecer, claro, você tem que agradecer as pessoas, mas você esquecer que primeiramente o agente foi o Senhor. Então Jonas reconhece: falou pois o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Depois de todo o ocorrido, Jonas escreve sua oração e reconhece que Deus o tirou da tempestade e do ventre do peixe. Então, por vezes, nós estamos orando pela saúde de alguém e aquela pessoa é curada, e nós nos esquecemos, depois que ela é curada, de agradecermos pela cura ao Senhor que a curou. Mas nós sempre vamos lá e apertamos a mão dos médicos, nós apertamos as mãos de quem auxiliou, que não é errado, porque eles são agentes do Senhor na vida daquela pessoa, mas nós nos esquecemos do principal. Nós estamos às vezes numa situação financeira ruim, nós oramos para Deus nos dar trabalho, para Ele nos dar uma solução, e aí nós nos esquecemos daquele que nos auxiliou. Nós às vezes oramos pela nossa família e quando vemos nossa família transformada depois de algum tempo, e nós nos esquecemos daquele ao qual nós nos pomos de joelhos para orar por nossa família. Mas Jonas não se esqueceu. Anos e anos, tempos e tempos depois, Jonas escrevendo o seu livro, ele reconheceu quem o salvou. O Senhor me tirou do peixe. O Senhor ordenou ao peixe e ele me vomitou em terra. Deus continua agindo mesmo diante das nossas falhas. Deus continua agindo mesmo diante de quem somos. Sua obra não depende da nossa perfeição, mas depende de cumprir o seu querer. Por isso que nós devemos orar confiantes também. E uma oração que restaura o Senhor, que restaura nosso relacionamento com o Senhor, é uma oração que reconhece nosso estado. Você vai orar reconhecendo quem você é. Você vai orar reconhecendo um Deus favoroso, um Deus gracioso, um Deus que derrama o favor mediante você. E você vai reconhecer também o agir de Deus em sua vida. Você vai reconhecer o agir de Deus em sua vida. Assim, irmãos, que possamos orar desta forma. Quando nos sentirmos nosso relacionamento com Deus enfraquecido, que oremos reconhecendo quem somos, que oremos reconhecendo o seu favor na nossa vida, que oremos reconhecendo o agir dele em nossa vida. Que o Espírito Santo aplique em nossos corações essas verdades e que nós a coloquemos em prática. Vamos, em resposta ao sermão, irmãos, entoarmos